No segundo bloco, é esse o tema que nós vamos discutir, a questão da democratização dos meios de comunicação. Presidenta, voltando ao debate, falando da questão da democratização da comunicação e o papel da mídia no golpe e como ela atua e age sem nenhuma supervisão, sem nenhuma regulação, sem nenhum controle, durante todos os governos do PT a gente teve uma certa dificuldade em tratar do tema, até com o próprio governo, né? A Conferência Nacional de Comunicação, ela só aconteceu no final do segundo mandato do presidente Lula, e durante todo o seu primeiro mandato, a questão da regulação, a senhora falava da regulação econômica, mas a Constituição do país, ela é muito mais abrangente no seu capítulo da comunicação social, e ela fala também da obrigatoriedade, principalmente na radiodifusão, de garantir o papel social dos meios de comunicação de massa naquilo que é o seu papel fundamental, que é o direito de, assim, é a questão da informação. Como é que ficaria no caso de uma volta ao poder, se a senhora, nesse momento, já fez um outro tipo de questionamento e já se posicionou, já pensou sobre isso melhor, sem ser só a regulação econômica, mas também garantir o papel social dos meios de comunicação, principalmente a radiodifusão? Eu vou te dizer o seguinte, eu não acredito que seja possível fazer qualquer regulação de garantir direitos sociais da população com concentração econômica. E acho que a gente tem de ter clareza que o mais difícil de fazer, porque o resto você tem de fazer com a sociedade. Você não vai querer que seja o Estado impondo como é que você fará a participação social. Não é só a participação social, eu acho que é muito grave no Brasil também a concentração geográfica, né? Tem um eixo Rio, São Paulo, Minas, né? o Sul, como diria a Graúna, o Sul Maravilha, que ocupa todos os espaços, e aí você não tem tanta presença nos canais de comunicação das manifestações de outros estados. Mas eu acho que o que é grave, e é onde a roda pega, e aonde ali é que está a resistência, é o controle do meio de a oligopolização do processo, que impede de fazer qualquer coisa. Você pode achar que o modelo em que eu mantenho a tal centralização hoje econômica e abro várias instâncias de discussão com a sociedade e a Globo melhora? Não, não melhora. Então, por que ela não melhora? Tem o poder econômico, ela controla os meios de comunicação e acredita que dá orientação para eles. Primeiro tem que dividir isso. Em nenhum lugar houve democratização se você não dividir essa capacidade. Porque, de uma certa forma, a mercadoria deles é informar. E se eles mantêm essa mercadoria sob controle, e sob controle econômico, que é fortíssimo, você não rompe. O pessoal, quando sai da discussão da regulação econômica e vai para a diversificação, pela representação das mulheres, dos negros, da sociedade civil, sem a discussão da questão econômica, nós estamos fazendo o jogo da mídia. Porque não é essa a questão principal deles. A questão principal deles é que se você controla todos esses meios de comunicação em 4 ou 5 famílias, e elas controlam os meios, você jamais terá acesso democrático a eles. Jamais. Não há hipótese. E aí nós temos um problema. Temos, que chama-se a diferença entre o controle dos processos de decisão e de confecção das leis no Brasil. Eu tenho de perguntar para você como é que nós poderemos assegurar que passe nesse Congresso uma lei de regulação da mídia. Eu acredito que uma das coisas negociadas pelo ex-deputado Eduardo Cunha, hoje preso em Curitiba, para se eleger presidente da Câmara, foi que ele não deixaria que esta lei de regulação econômica da mídia passasse.
Porque a mídia tem de ficar caladinha quando se trata de lei de regulação econômica. Sabe por quê? Qualquer setor oligopólico tem de ser regulado, porque ele manipula o consumidor. No caso da mídia, manipula nós, que somos os que recebem a informação. Nos manipulam, porque vendem uma única versão. Então, tem de falar no controle econômico da mídia. Ela tem de ser controlada. Como você tem de fazer isso na área bancária. Esse país já teve 700 bancos. Hoje tem 5 grandes bancos. O que eu acho que foi a negociação do Eduardo Cunha? Porque um pouco antes dele ser candidato, alguém aqui ignorava quem era Eduardo Cunha. A gente podia não saber os detalhes, mas a gente desconfiava, como diz o Guimarães Rosa. Eu sei que eu não sei o todo, mas desconfio um pouco. Sim. Né? Então, esse saber quem era Eduardo Cunha foi negociado, porque pararam de falar, pararam de criticar. Eu tenho, assim, não tenho provas. Né? Também não é só convicções, eu tenho fortes indícios. Fortes indícios. Mas, presidente, eu até não se questiona. Não, se você não tiver uma modificação. Sim, Mas a pluralidade das fontes de informação ela é fundamental para qualquer sistema democrático. Porque se tiver uma agência reguladora, como tem em outras partes, na saúde, na educação, onde tem os conselhos, onde as pessoas participam, tem vários conselhos. Eu acho que eu estou entendendo. Não está dizendo que não se deva ter um controle, uma participação social no conteúdo. O problema é que quando você tem uma prevalência do dinheiro que move tudo, inclusive as ideias, né? Move inclusive as ideias, você começa a criar um padrão, né, de existência das telecomunicações que ninguém consegue mais romper, porque ele é como o Facebook. Posso dar um exemplo? O monopólio impede a qualidade. Mas eu só queria te dar um exemplo. Você sabe que em toda a teoria de agência reguladora elas podem ser capturadas? E geralmente elas são capturadas pelo poder? Por exemplo, um dos maiores problemas que qualquer governo tem é que o modelo de agência reguladora ele vai implicar numa presença. Quando eu te digo que não adianta achar que você resolve só com o Estado, você não resolve só com o Estado. Então, eu vou ter uma agência reguladora. Eu vou ter uma agência reguladora que pode ser capturado pelos poderes existentes. Ou você acha que não tem de ficar atento em relação a todas as agências existentes? A ANEEL, da energia elétrica, a ANP do petróleo, a Anatel das telecomunicações, para você perceber que há uma coisa que é estudada, isso, a ANS, a Anvisa, eu falo de todas, porque há uma literatura vasta que explica uma coisa que chama captura. A captura é quando a agência, e ela é fortíssima captura, e você tem de ter pesos e contrapesos. Por exemplo, em alguns lugares, o Departamento de Justiça dos países veem se as agências estão sendo capturadas ou não. O Banco Central é uma agência. Quem te disse que por ser agência não é capturado? A agência reguladora, não se esqueça, é uma agência do Estado. Sim. E como tal, passível de captura. Né? Não é... Ou seja, o fato de ter agência não te garante controle social de nada. Depende também do governo. O governo vai ter de olhar a agência. Para isso, é fundamental que tenha, por exemplo, parlamentares que controlem, ajudem a controlar as agências. Deputados e senadores. Senão você não faz. Se no caso do sistema de radiodifusão brasileiro, que já não tem nem lei, né, que regule a concessão, que é uma concessão do Estado. Mesmo se você romper com a questão do monopólio e você redistribua as concessões de uma maneira mais transparente, mais democrática,
Isso garante, no seu modo de ver, a democracia na Não, comunicação? eu acho que democracia você só garante aquela história. Todos os dias, todas as horas e sempre olhando e controlando. Não acredite que tem um momento que você conquista e relaxa, tá? A gente tem de entender a importância dos parlamentos. Sim. Porque o que acontece? Você acha que você elege o presidente, ele resolve tudo. É só você fizer o seguinte cálculo. Como é que foi... O que aconteceu no Brasil nos últimos... Eu precisei de 20 partidos para fazer maioria. 20. Quando você diz isso em qualquer lugar do mundo, todo mundo fica estarrecido. Como é que alguém... Com quem que você vai negociar para fazer 20 partidos? Que tipo de negociação é essa? Como é que pode ter um esfacelamento partidário desse? Presidente, Tem 20 projetos no Brasil? Vamos entrar nesse tema das alianças no próximo bloco. Eu só queria terminar isso lembrando, talvez a senhora até não conheça, porque foi numa fase mais final da vida dele aqui no Rio. O Brizola tinha uma imagem para contar essa história das agências. Ele dizia que era um garoto franzino segurando uma marimba de pedra dessas que se rodam, em que a pedra era tão grande que em lugar do menino rodar a pedra rodava o menino. No próximo bloco, alianças nas eleições de 2018.